Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. E aí pessoal, a gente está aqui agora para dar continuidade à aula de História, tá? O conteúdo de História. E a gente vai estar falando agora sobre a imprensa feminina. Lembrando que tem algumas informações importantes aí para vocês, que está no módulo 4, conteúdo, tá bom? Está no capítulo 7, e a atividade está da página 253 até a página 257. Só lembrando, não esqueçam da página 253 até a página 257, não esqueçam de responder essa tarefa. Aí veja bem, a imprensa feminina. Veja bem, no século XIX surgiram os primeiros jornais com mulheres na elaboração do conteúdo. Nessa época aqui do Brasil, o Brasil tinha uma visão meio que preconceituosa sobre o papel da mulher na sociedade. Né? A mulher ainda era vista de forma preconceituosa, ela não podia sair na rua sozinha se não fosse acompanhada, ela não podia se manifestar publicamente, tá? E dentro de casa o seu papel era simplesmente de dona de casa, cuidar dos filhos, da casa, tá? E automaticamente manter ali a organização da casa. Ela não podia pensar, de certa forma, em trabalhar fora, na época não era permitido. E aí, uma forma de algo que algumas mulheres encontraram, tá? De reivindicar por mais direito na sociedade, de atuação na sociedade, foi por meio da imprensa feminina. Algumas mulheres adquiriram jornais impressos e aí começaram nesses jornais postar notícias, publicar notícias falando sobre o seu papel na sociedade, mostrando de certa forma, de uma forma bem sutil, tá? A importância da participação mais ativa da mulher na sociedade. E, por exemplo, na época as mulheres tinham o papel da mulher na sociedade, geralmente era abordado por meio da moda, tá? Dos produtos que consumia, tá bom? E a função da mulher como dona de casa. Então elas usaram esse meio para camuflar um pouco, de certa forma, as suas reivindicações e mostrando ali, de uma forma bem sutil, uma mulher moderna que comprava produtos de beleza para se embelezar, né? Para se manter jovem, para se manter bonita, para, digamos assim, adquirir admiração no meio social e também no seu lar, e também mostrava por meio dos produtos que consumiam que tinha um papel mais direto na sociedade. E aí dessa forma a imagem de uma mulher moderna foi surgindo na cabeça dos brasileiros. Mais tarde, inspirado por esse movimento, surge aí a classe operária. No Brasil, nessa época aqui, muitas indústrias já estavam surgindo no Brasil, no século XIX. Então assim, São Paulo, por exemplo, já estava bem industrializado e havia uma grande quantidade de operários aqui no Brasil. Não só brasileiros, nascidos aqui, mas também pessoas que vinham de outros países, incentivados por uma propaganda que foi feita pelo governo lá fora, dizendo que as pessoas podiam vir trabalhar aqui, que enricariam rapidamente. E aí muitos imigrantes vieram para cá trabalhar justamente nas fábricas, tá bom? Nas indústrias que surgiam em todos os lugares. E aí o que acontece? Os direitos não eram reconhecidos, as pessoas trabalhavam em condições desumanas, as fábricas não eram arejadas, não tinha direitos trabalhistas, tá? Só que muitos desses operários que trabalhavam nessas fábricas, que vieram de outros países como imigrantes, eles já tinham atuado em várias campanhas e movimentos revolucionários contra essa questão aí dos baixos salários, contra, digamos assim, a falta de direitos para os operários nas indústrias. E aí começaram a botar na cabeça dos brasileiros, tá? A ideia de irem para as ruas e fazerem manifestações reivindicando melhores direitos. Surge aí os sindicatos de trabalhadores, tá bom? E automaticamente a imprensa operária. Muitos deles, já conhecendo o poder da imprensa, adquiriram imprensa, né, jornais que na época publicavam, veiculavam notícia e começaram a divulgar, né, reivindicações impressas dos direitos dos trabalhadores. Essa imprensa ganhou notoriedade e muitos dos direitos foram conquistados a partir também dela. Tá? Muitas melhorias nas indústrias começaram a surgir, tá? A partir desse movimento aí. É claro que esse movimento foi evoluindo até chegar ali a Getúlio Vargas, que foi um presidente do Brasil, que começou a atender, tá, mais intensamente as reivindicações feitas por essa imprensa operária. Tá bom? Veja bem, queridos, um dos jornais que teve grande notoriedade nessa época aí foi justamente, como a gente pode ver aqui, o Pasquim. Tá? Esse telejornal impresso, tá, reivindicava de forma bem sutil o direito dos operários, mas eles também reivindicavam direitos da sociedade de se manifestarem. Por quê?
foi a época da ditadura militar, né? E aí surge a imprensa alternativa. A imprensa alternativa reivindicava não só direitos da sociedade de forma geral, mas também criticava de uma forma lúdica, engraçada, por meio de charges, tá? E de figurinhas engraçadas, problemas sérios da sociedade, como por exemplo, você sabe que a ditadura militar foi um período de governo no Brasil onde a população não tinha direito de opinar, não tinha direito de se manifestar ou de dizer qualquer coisa contra o governo da época. Porque se dissesse por meio de música, ou por meio de arte, ou por meio de desenho, de qualquer forma, fizesse qualquer comentário contra o governo, ele era preso e deportado para outros países, tá bom? Então assim, foi uma época de terror, de mortes inexplicáveis no país. E aí, por meio da imprensa alternativa, alguns jornalistas muito inteligentes, associados a grandes cantores, a grandes nomes de pessoas famosas, criaram o Pasquim, tá? A imprensa alternativa era composta por jornalistas, né? E automaticamente colunistas de revistas que faziam oposição à ditadura militar. Só que, como eu disse, de uma forma bem camuflada, que nem a censura, tá? Só para você saber, a censura foi uma forma que o governo da ditadura militar criou para, digamos assim, ter maior controle sobre as informações, a veiculação de informações. Então, assim, eles queriam automaticamente que tudo que fosse publicado ao ar, né, por meio da televisão, por meio dos jornais, por meio das rádios, tudo aquilo ali deveria antes passar por um grupo de pessoas do governo, associado ao governo, para que eles vissem se não tinha qualquer comentário feito contra o governo. Então isso aí era chamado de censura, porque quando era encontrado qualquer comentário contra o governo, aquele jornal era fechado e automaticamente não podia veicular notícias. Então censura foi um meio que o governo achou justamente para proibir a veiculação de informações e ter controle sobre essas informações. Então, veja bem, surge aí o Pasquim que trabalhava essa questão de uma forma bem sutil. Aí depois, mais tarde, veio a imprensa e a internet. Isso aqui já no ano de 1990, ou seja, tempos modernos. Quer dizer, nessa época, muitos dos direitos trabalhistas de operários e também das mulheres da classe feminina já tinham sido conquistados. Nessa época aqui, o Brasil estava vivendo dias diferentes, tá? Já havia maior liberdade de veiculação de notícias. Então surge a internet, uma forma digital e altamente eficiente para a veiculação de notícias. Justamente com a internet, não só os jornalistas poderiam veicular notícias, mas qualquer pessoa, como eu e você, podemos em qualquer momento enviar alguma coisa, uma notícia numa rede social, por exemplo, ou no próprio YouTube, e automaticamente vai ganhar notoriedade no mundo. Pode acontecer. Então, assim, hoje em dia o jornalista não precisa só ele sozinho ter esse papel de veicular notícia. Qualquer pessoa com uma câmera na mão, muitas vezes pode registrar um fato. Então, surge a imprensa e a internet, numa época aí de ouro do Brasil, os anos 90, né? Com o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação e muitos jornais passaram a circular também em edições digitais. Edição digital, só para você saber, é aquela notícia que é audiovisual e que funciona por meio justamente dos novos aparelhos tecnológicos que veiculam notícias em tempo quase que real, tá bom? Por meio de imagem, som e, de certa forma, permite a rápida propagação da notícia. Queridos, veja bem, lembrem da atividade, página 253 a 257, era essa a essência do conteúdo de vocês aí, tá bom? Espero que não tenha ficado dúvida e até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos.